Hoje nós vamos falar sobre o caminho para uma formação humana integral, um tema bastante interessante. Você já parou para pensar no que significa ser plenamente humano? Aí está a questão. Não só uma pessoa que funciona bem, mas realmente viver de forma integral, com o corpo, com a mente, com o coração, com as virtudes, com a própria inteligência, a razão. Então não basta viver parcelas da nossa vida. Então é preciso que o coração, a alma, ande em perfeita sintonia, em harmonia. Então, pois isso é o que a gente vai falar em termos de formação integral, o caminho para chegar a essa unidade de vida entre inteligência, a vontade, os nossos sentimentos, a nossa afetividade. Vamos lá? Então, formar-se de forma integral não é simplesmente tornar-se uma espécie de robô de produtividade, nem viver simplesmente uma espiritualidade desancorada de uma realidade, das coisas do dia a dia, das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. É encontrar esse equilíbrio em unidade de vida, como um todo, a razão e a emoção, vontade, corpo e alma como uma unidade. Então, por isso, nós temos que refletir sobre o nosso caminho, se nós, de fato, estamos nos orientando para a sabedoria ancorada nessa realidade concreta do trabalho, do estudo, da vida familiar, enfim, de todas as realidades humanas que não podem ficar fora da nossa vida de cada dia. Então, quer ver um exemplo prático disso? São José Maria Escrivá dizia que o trabalho bem feito, bem acabado, feito por amor a Deus, santifica. E ele não falava só para padres ou religiosos, ele também teve uma vida esforçada de estudo, formou-se em direito, foi professor na área de ética no jornalismo e se fez sacerdote, fazendo os estudos de filosofia, de teologia, mas quis ter um doutorado em teologia e também um doutorado na sua área do direito. E, portanto, era um intelectual e fundou uma instituição de abrangência universal, que é o Opus Dei. Então, nós temos aqui uma referência, portanto, intelectual e ainda assim dizia com toda simplicidade: santifica o teu trabalho comum, teu trabalho corrente. Isso significa integrar a nossa fé, a nossa inteligência, o nosso trabalho esforçado, a nossa intencionalidade numa tarefa concreta ou naquelas atividades diárias, por pequenas que sejam, simples, ou uma atividade intelectual profunda. Então, isso é integrar, de fato, fé, razão, ação e inteligência. E por onde começar essa formação? Como é que nós devemos encaminhar essa formação integral, pensando no caminho ou na perseverança para crescer em sabedoria? Crescer nas virtudes, ou começar a praticar, ou desenvolver as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que são como os pilares de uma vida bem vivida, desse bem viver que se propõe a vida cristã e também os filósofos gregos já de muito tempo atrás. A prudência, por exemplo, é ver a nossa realidade como ela é. São João Paulo II, como referência, mesmo diante da opressão dos comunistas e da dor pessoal por ter passado pela Segunda Guerra Mundial, sempre foi muito prudente nas decisões e firme na verdade, uma firmeza de caráter intocável. Ele enxergava longe, e esse enxergar longe, pois sabia a hora de falar e a hora também de calar. Não era fuga, mas sabedoria em prática. A fortaleza, que é o outro pilar, virtude fundamental, veja como nós precisamos dela hoje. Não é só força física, de atletismo, ou ir na academia,
todos os dias para fazer a musculação, aqueles exercícios. É resistência interior, resistência da nossa alma. Capacidade de seguir fazendo o bem mesmo a contrapelo, mesmo com contrariedades, mesmo com dificuldade, quando tudo está difícil. Veja lá, por exemplo, o exemplo de Madre Cabrini. Tem até um filme muito bonito sobre a vida dela, que era frágil de saúde, foi para os Estados Unidos cuidar de órfãos e doentes de ascendência ou de descendência italiana, cruzou oceanos, foi para um lugar onde não sabia uma língua, construiu com todo o seu esforço, mesmo com uma saúde muito débil, construiu hospitais, escolas, e isso é fortaleza, virtude cardeal, ou virtude fundamental, que leva a empreender coisas magníficas, boas, e saber resistir às dificuldades para atingir esses bens difíceis de atingir. E sabe, aquela vontade de largar tudo quando bate o cansaço, e às vezes bate para cada um de nós, a constância entra aí. Veja o exemplo de Marcelo Câmara, que é esse jovem advogado brasileiro que viveu em Florianópolis. Viveu pouco, mas com uma intensidade muitíssimo grande. Mesmo doente, nós conhecemos a biografia dele, conhecemos pessoalmente, não deixava de se oferecer pelos outros, há uma preocupação de serviço muito grande. Seguia fiel à missão, sendo advogado e sendo, enfim, procurador, promotor do estado de Santa Catarina, fiel à sua missão dia após dia. Então, constância é isso, caminhar mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia. Então, a formação integral também passa pelo estudo, mas não é virar uma espécie de enciclopédia ambulante. É estudar com sentido, com significado, com uma motivação transcendental. Carlo Acutis, por exemplo, mergulhava na fé e na tecnologia, sabia unir fé e tecnologia. Criou um site sobre milagres eucarísticos aos 11 anos de idade e fez um apostolado extenso durante a sua curta vida. Morreu muito jovem. Mas também era um rapaz comum, jogava bola, tinha amigos, ria com a família, tinha uma vida corrente muito alegre, inteligência, vontade, sentimentos e afetividade andavam plenamente juntos com uma vida intensa de dedicação a estudo e a atividades ligadas aos meios de mídias sociais. Então, só que para estudar bem, a gente precisa ter humildade, essa virtude tão importante que todas as outras deixariam de ser virtudes. Saber que não sabemos tudo, que precisamos aprender de outras pessoas, estar disposto a aprender com livros, com pessoas, também com a própria vida, tirar das nossas experiências, refletir e chegar a conclusões. Tomar nota, pensar, refletir. Vejamos o Sir Thomas More, que era chanceler do rei Henrique VIII, que acabou sendo condenado à morte, fazia isso com maestria. Era impressionante, era chanceler da Inglaterra e mesmo assim mantinha o coração simples, muito fiel à sua consciência e pagou com a sua vida por não transigir, não traiu a verdade. E tem mais, ninguém cresce sozinho. A gente se forma também nas relações humanas. Temos que ter um mentor, temos que ter amigos, pessoas que possamos nos relacionar. É no encontro com os outros que a gente se conhece melhor. Mas esses encontros precisam ser de amizade, autênticos, generosos, verdadeiros. Então, na prática, é aquilo que vai nos puxar para cima. Então, sabe, aquela amizade que nos puxa para cima, que nos chama à grandeza. É isso que nós temos que desenvolver. E isso faz parte, o desenvolvimento das amizades, faz parte da formação integral. Agora, não dá para romantizar. Vão ter dias realmente difíceis, momentos de preguiça, momentos de tédio e até alguns momentos com vontade de desistir. A diferença entre quem cresce e quem fica empacado nesses entraves é a virtude da perseverança. É continuar
mesmo sem vontade. E isso leva à famosa obra bem feita, fazer as coisas bem feitas até a última pedra, até o último detalhe. Quando a nossa dedicação se traduz em algo que tem qualidade, valor e sentido, você cresce. Eu convido você também a refletir sobre isso na playlist que deixo aqui no final desse vídeo. Playlist Crescendo em Sabedoria. Tem muitos títulos interessantes. Então, se você viver e quer viver de forma plena, comece em ponto pequeno, cultive essas virtudes, busque a verdade, relacione-se com amigos de forma sincera, estude com um propósito sério, trabalhe com alma. A formação integral não é simplesmente um diploma, nem um projeto de um fim de semana, é um caminho de vida inteira e vale a pena. Então, se esse vídeo realmente fez sentido para você, deixa o seu like, divulgue para os seus amigos e também veja esse playlist que estou indicando aqui em cima sobre Crescendo em Sabedoria.